Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Que Deus possa abençoar a tua vida através das mensagens que aqui serão gravadas. Toda semana, até o final desse ano de 2023, vai ter uma ou duas mensagens para você aqui nesse canal para abençoar a tua vida. Que Deus possa falar profundamente ao teu coração a respeito da palavra dele. Que os conselhos e as orientações passadas aqui sejam realmente para frutificar e dar a você discernimento, sabedoria para poder cumprir o seu propósito aqui na terra. Que Deus abençoe você e vamos para a mensagem de hoje. Nesse primeiro estudo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do primeiro e segundo capítulo de 1 Reis, onde vai contar um pouco da história do grande rei Salomão, como que começou o reinado de Salomão. E eu quero trazer para você um pouco da proximidade da vida de Salomão com a sua vida. Você vai ver que mesmo sendo um rei muito sábio, sendo um rei que ficou conhecido na história, conhecido até hoje como o homem mais sábio que já passou pela terra depois de Jesus, ainda assim o início dele foi muito parecido com o que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Logo no primeiro capítulo do livro de 1 Reis, ele começa a contar a respeito da despedida do rei Davi. O rei Davi já estava bastante idoso, já estava aproximando-se dos seus dias de descanso. E eis então que um dos seus filhos, Adonias, se levanta e decide que ele assumiria o trono de Israel após a morte de Davi. E Adonias então faz um grande banquete, chama diversas pessoas para poder participar desse banquete junto com ele. E todas essas pessoas que estavam no banquete começam a declarar que ele era rei, que ele se tornaria rei. Porém, existem algumas pessoas que ele não convidou. E lá em 1 Reis, capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: porém a Natã, o profeta, o grande profeta Natã, aquele que era conselheiro direto de Davi, e Benaia e os valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Quero que aqui nós conseguimos extrair a primeira chave dessa mensagem. Salomão já tinha a promessa que ele seria o sucessor de Davi. E aqui entra um trecho bastante importante. Sempre vai ter alguém que vai tentar roubar a tua promessa. Sempre vai ter alguém que vai tentar roubar o seu lugar naquilo que Deus já te prometeu. Deus já decidiu te entregar o reino, mas sempre vai ter alguém que vai tentar tomar o teu lugar. E essa pessoa, muitas das vezes, ela vai movimentar várias outras pessoas por trás de você e não vai te convidar para os lugares onde ela está sentando, porque ela sabe que a promessa está sobre a tua vida. E aqui acontece algo muito interessante. Adonias toma o lugar como se fosse de Salomão, como se a promessa já estivesse sobre a vida dele. Mas eu quero que você aprenda uma coisa também. Todas as vezes que você tentar pegar algo que não é seu, você vai perder. Tudo aquilo que for para ser seu vai chegar até a tua mão. Tudo aquilo que for para ser seu vai fluir de forma natural. Você não vai precisar tomar, você não vai precisar fazer nada escondido. Todas as vezes que você pensar em fazer algo e você vê que isso que você vai fazer, você precisa fazer escondido, tome cuidado. Tudo aquilo que você precisa fazer escondido, com medo de ser envergonhado, pode ser algo não bom. Quando geralmente o ser humano vai fazer algo ruim ou algo errado, ele sempre olha para os lados, né? Mas nós, enquanto cristãos, todas as vezes que nós pensarmos em fazer algo de errado, nós devemos olhar para cima. Uma das maiores formas de honrar a Deus é você perguntar: isso que eu estou fazendo aqui, eu faria na frente de Deus? Esse é o verdadeiro significado do temor. Esse é o verdadeiro significado do respeito máximo a Deus. Todas as vezes que você pensar em fazer algo, se pergunte: eu faria isso na frente de Deus? Essa é uma das melhores maneiras de você entender o que é o temor de Deus. É ter o máximo respeito a Ele, de forma que você não faça nada que você jamais faria na frente dele. E Adonias, nesse momento em que está lá comemorando e se denominando rei, não sabe o que está acontecendo por trás. Porque todas as vezes que você se levanta contra alguém que já recebeu uma palavra, que já recebeu uma promessa, tudo vai começar a conspirar contra. E enquanto Adonias estava comemorando com todos aqueles convidados dele na festa, existia algo acontecendo lá no palácio, onde Natã e Batseba começam a advogar a favor de Salomão. Então eles vão até o rei e começam a contar ao rei Davi o que está acontecendo. E o rei Davi, já nas suas últimas forças, ele ainda assim se levanta, vai até o trono
E aqui no verso 28 do primeiro capítulo diz o seguinte: respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Aqui entra outra chave muito importante. Todas as vezes quando Deus te entregar alguma coisa, Ele vai confirmar isso. Todas as vezes quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der uma promessa, Ele vai confirmar essa palavra, essa promessa na tua vida. Muitas vezes nós recebemos promessas, nós ficamos extremamente ansiosos, nós ficamos agitados, querendo saber quando que vai se cumprir. Tenha calma no seu coração, porque tudo aquilo que realmente for para você, Deus vai confirmar e vai te entregar. Todas as vezes quando você receber uma palavra, aprenda a acalmar o teu coração, porque no tempo certo virá a confirmação dessa palavra para você. E o contrário também vai acontecer. Tudo aquilo que não for para você, não será confirmado. Quero que vocês entendam que Deus é um Deus muito claro naquilo que Ele fala. No meio ali daquilo que Deus quer te entregar, naquilo que Deus quer fazer na tua vida, não existe confusão. Deus é um Deus perfeito. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai confirmar e vai se cumprir sobre a tua vida. Você precisa aprender a ter calma, para você não fazer como Adonias. Pode ser que Adonias fosse levantado futuramente como rei no lugar de Salomão. Pode ser que Adonias fosse levantado como conselheiro do rei, que ele recebesse um cargo alto dentro do reinado de Salomão. Mas pela ansiedade do coração, pela pressa do coração, ele acabou se opondo ao rei. Ele acabou se levantando como inimigo do futuro rei. Porque todas as vezes que você tentar adiantar uma bênção ou pegar aquilo que não é seu, você vai pagar o preço por isso. Por isso, aprenda a esperar, aprenda a ter calma no teu coração. Se você sentiu um chamado, peça que Deus confirme isso para você, através de uma pessoa, através de uma palavra, através da própria palavra, Deus vai te confirmar. Peça ao Espírito Santo que Ele te dê discernimento para você saber aquilo que realmente é para você. Tudo aquilo que vier de Deus para a tua vida vai fluir livremente. E através disso, o rei Davi chama a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentam diante do rei, e disse-lhe o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar seu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Note que quando chega algo para a sua vida que é de Deus, você recebe isso com honra. Você recebe isso com alegria. E as pessoas te reconhecem por aquilo que você está sendo levantado. Daniel, eu quero ser um grande pregador. Se as pessoas não te reconhecem como um pregador, pode ser que esse talvez não seja o teu propósito. Se as pessoas não te reconhecem como um instrutor, como um mentor, pode ser que não seja esse ainda o teu propósito. Deus sempre vai dar pistas do teu destino. Aquilo que as pessoas te procuram, por aquilo que as pessoas te reconhecem, aí está se formando dentro de você o seu propósito. Eu só percebi que eu seria um comunicador quando eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam para dar conselhos a respeito de comunicação. Quando as pessoas me procuravam para pegar conselhos a respeito da Bíblia. Foi aí que eu entendi, eu tenho um dom de pregação. O meu propósito é totalmente ligado com o treinamento de pessoas, porque durante toda a minha vida, desde a infância, as pessoas me procuram, outras crianças me procuravam para pedir conselhos a respeito de alguma coisa. E eu sempre estava em posição de liderança. Deus sempre vai dar pistas do seu destino, pistas do teu propósito. Ele sempre vai colocar em você algo que vai fazer o seu coração vibrar. E continuando aqui, após isso, Adonias acabam ficando alarmados, porque chega até eles a mensagem de que Salomão vai ser levantado como rei, já com autorização do rei Davi. Todos eles ficam angustiados, todos eles ficam completamente abalados com essa situação. Mas agora nós vamos entrar em uma das partes em que mais faz a diferença na vida de Salomão. Próximo a morrer, Davi chama Salomão e começa a dar para ele instruções de como ele vai assumir o reino.
quero que vocês entendam uma coisa. Muitas das vezes você vai acreditar naquilo que está dentro de você. Você sabe que as pessoas vão te procurar para poder te dar direção daquilo que já está confirmado para você. Mas vão existir pessoas que vão tentar impedir que você assuma aquilo que Deus colocou em você. E muitas das vezes essas pessoas, elas vão fazer você desacreditar que você é capaz. Salomão, quando é chamado e ungido para ser rei, ele tinha apenas 20 anos de idade. Muito provavelmente muitas pessoas não acreditavam naquilo que Salomão estava para viver. Como é possível um jovem de 20 anos de idade assumir o reino de Israel? Mas aqui entra um dos grandes segredos. Durante toda a vida de Salomão, ele havia sido mentoreado por Davi. Ele havia pegado grandes conselhos com Davi. Quando nós lemos o livro de Provérbios, você vê que em diversos momentos ele faz citações ao tempo em que ele passava com Davi, seu pai, aprendendo. E antes de morrer, o que Davi vai fazer? Qual que é o último gesto de Davi? É mentorear Salomão mais uma vez sobre como assumir e guiar o reino de Israel, sobre como guiar o povo. E aqui logo no verso 2 diz o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o teu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Nota que aqui um dos últimos conselhos que Davi deixa para ele é: não se desvie do caminho do Senhor, para que ele cumpra tudo aquilo que ele prometeu para mim. Meus queridos, quando você aprende a seguir aquilo que Deus te pede, quando você aprende a ser realmente um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, a promessa e a bênção que cai sobre a tua vida não é só para você, é para toda a tua geração. Quando você aprende a seguir aquilo que Deus está te orientando, Deus não quer salvar apenas você, Deus não quer prosperar apenas você, Deus não quer estender bênçãos somente sobre você, Ele quer abençoar toda a tua geração e a tua descendência. Quando você entender que Deus sempre faz muito mais do que nós pedimos, você vai começar a compreender que a bênção que chega sobre a tua vida não é só para abençoar você, é para abençoar toda a tua casa, toda a tua geração. E se os teus filhos permanecerem nessa palavra, permanecerem diante daquilo que Deus pediu que você fizesse, a família e as gerações após ele também serão abençoadas. Existe um trecho um pouco mais à frente, nós vamos estudar, quando Salomão começa a se perder dentro da idolatria, em que Deus pensa em se levantar contra ele, mas aí Deus se lembra da promessa que havia feito a Davi. As promessas que Deus fez sobre a tua vida vão se estender também às suas gerações, desde que você saiba instruí-los no caminho certo. Tudo que Deus vai te entregar sempre tem uma condição. E aqui no caso a condição era que, para se cumprir a promessa que Deus havia feito a Davi, Davi precisava preparar a sua geração para receber aquela promessa. Então, um dos últimos conselhos de Davi é: não se afastes do caminho do Senhor. Tema ao Senhor, guarda os teus testemunhos, guarda os teus juízos, cumpra os teus mandamentos. Porque só assim as promessas que estão sobre a minha vida vão se estender sobre a tua vida. Você precisa aprender a preparar as tuas gerações para assumirem aquilo que Deus está te entregando. Uma das maiores tristezas que existe no nosso mundo hoje é quando filhos herdam do pai negócios, algo da família, e em pouco tempo colocam tudo em ruínas. Isso muitas das vezes é por falta da instrução. Mas não só a instrução, porque Salomão, apesar de ter sido muito instruído, ele não só sabia o como estava sendo instruído, mas ele via todos os dias o pai fazendo aquilo que orientava para ele. Durante todos os dias da vida de Davi, Davi cumpria as palavras e as promessas que ele instruía a Salomão. Então entendam que não basta apenas receber uma palavra, é preciso preparar as pessoas ao seu redor para também viverem sobre essa palavra,
para darem continuidade às promessas e às palavras que você recebeu, para que o Espírito Santo de Deus nunca saia da tua família, nunca saia da tua geração, nunca pare de abençoar a tua casa. E então Davi vem a morrer logo após dar esse último conselho a Salomão. Logo na sequência aqui do capítulo, Salomão pede a morte de Adonias. Então, mais uma vez, aquilo que eu reforcei lá atrás, eu reforço mais uma vez. Não tente pegar aquilo que não é teu. Não tente assumir aquilo que Deus não quer te entregar. Daniel, mas o fulano de tal está trabalhando com carro, eu vou lá porque ele está ganhando dinheiro, ele está prosperando. Se não for a tua habilidade, se não for aquilo que Deus tem para você, não se envolva. Não é porque uma pessoa está fazendo algo, está dando certo, que se você fizer também vai dar certo. Existem coisas e ambientes que não são para você. E é muitas vezes por você querer assumir coisas que não são para você, que você se frustra tanto na tua vida. Você às vezes está frequentando lugares e ambientes e andando com pessoas que não são para a tua vida. E é por isso que as promessas de Deus não se cumprem sobre você. Porque você está tentando assumir um lugar que não é teu. Você está tentando assumir uma identidade que não é tua. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para viver de uma forma diferente. E quando você insiste em viver em ambientes, em lugares e com pessoas que não tem nada a ver com o teu propósito, automaticamente você está impedindo que as bênçãos de Deus cheguem na tua vida. E não porque Deus é mau, mas porque Ele te deu a livre escolha. Ele te deu a chance de escolher. Porém, você está escolhendo viver errado. Daniel, mas todos os jovens hoje é normal beber, é normal ir para balada, é normal fazer isso, fazer aquilo. Você não foi chamado para ser normal. Você não foi chamado para estar no meio desse pessoal. Você foi chamado para resgatar a cada um deles. Você foi chamado para fazer diferença na tua geração. Abraça esse propósito. Realmente receba fortalecimento do Espírito Santo. Tudo aquilo que você abrir mão, que não for seu, tenha certeza, vai valer a pena. O caminho sempre vale a pena. Todas as vezes quando você decidir por Deus na tua vida, sempre vai valer a pena. Não importa o que você passa, o que você viva, todas as vezes que você escolher por Deus, vai valer a pena. E quando você tentar pegar algo que não é seu, além de ser envergonhado, você pode até correr o risco de perder a tua vida. Todas as vezes que você sair daquilo que Deus tem para a tua vida de fato, você vai ser envergonhado e você vai correr o risco de perder tudo que você construiu. Aprenda a ser sensível à voz de Deus. Aprenda a ser sensível ao que o Espírito Santo te fala e a cumprir o teu propósito aqui na terra. E lá no verso 3, lá no capítulo 3, no verso 3, acontece uma das cenas que mais deu destaque a Salomão. Salomão pede sabedoria a Deus. Lá no verso 3 começa o seguinte: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. Muita gente se pergunta, mas por que Salomão quis reforçar o que Davi foi? Esse é o princípio da honra. Davi estava honrando a Davi, dizendo: eu não receberia essa bênção se não fosse pelo meu pai. Eu não poderia receber essa bênção se não fosse por aquilo que meu pai foi. Eu não poderia receber essa bênção se não fosse pela aliança que meu pai cumpriu contigo. Aqui diante do Senhor, Salomão cumpre um dos princípios que te leva a viver outras fases, outros patamares na tua vida. O princípio da honra. Ele reconheceu que não era por ele, mas ela pela benevolência de Deus e por aquilo que Davi tinha cumprido. Todas as vezes que você der reconhecimento a alguém
daquilo que a pessoa fez pela tua vida, você vai ser promovido. Todas as vezes, quando você reconhece e você honra a vida de alguém por algo que ela fez por você, você vai avançar para um próximo nível. E note que agora no verso 7, capítulo 3, verso 7, Salomão continua: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi. Mais uma vez o princípio da honra, não foi pelos méritos dele, foi porque Deus quis que ele reinasse. Uma das maiores características de uma pessoa sábia, de uma pessoa que tem algo para receber de Deus, é ter o coração quebrantado. É ter o coração humilde diante da presença de Deus e reconhecer que é somente por Deus que você alcançou tudo o que você alcançou. E ele continua: Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Nota que Salomão não pediu uma bênção para ele. Ele pediu uma bênção para abençoar a todo o povo que ele iria governar. Ele pede sabedoria. Em algumas outras versões vai falar: dá-me, pois, sabedoria para julgar o teu povo prudentemente. Quando Salomão está diante de Deus e Deus diz para ele: pede-me o que você quiser, ele não pede nada para ele. Ele pede uma bênção de Deus para que ele possa abençoar o povo e guiar ao povo da melhor maneira possível. E o resultado disso nós vemos aqui agora no verso 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E no verso 11 Deus conclui: disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Meus queridos, aqui nesse final está uma das maiores chaves que Salomão pode nos ensinar. Todas as vezes que você pedir uma bênção, que não vai abençoar só você, mas vai abençoar a várias outras pessoas, Deus vai te entregar muito mais. Todas as vezes que você estiver diante de Deus, que você pedir algo que não vai só te abençoar, mas que vai abençoar a várias outras pessoas, você vai receber muito mais de Deus. Deus não tem interesse em abençoar uma pessoa, Deus tem interesse em abençoar todo um povo. E todas as vezes que através da tua vida você se transformar em um canal de bênção, Deus vai fazer muito mais na tua vida. E é por isso que para ter um bom relacionamento com Deus, você precisa ter o coração quebrantado, para que quando você esteja diante dele, você saiba exatamente o que e como pedir. Todas as vezes que você quebrantar o teu coração, que você for humilde, que você entender que a bênção não é sobre você, mas sobre aquilo que você está fazendo, pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito além daquilo que você pediu. A tua vida serve para abençoar a vida de outras pessoas. O teu propósito, a tua história serve para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, aprenda a ter o coração quebrantado. Aprenda a ser humilde, a reconhecer que Deus é único na tua vida. Aprenda a compartilhar as bênçãos que saem sobre a sua vida. Que tudo aquilo que você pedir para Deus possa ser não só para te abençoar, mas para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família e todas as pessoas ao teu redor. Que através da tua vida, a tua cidade seja abençoada. Tenha certeza que todas as vezes que você pedir algo a Deus, que abençoe mais de uma pessoa, que abençoe todo um povo, Ele vai te entregar muito mais. E esse é um dos principais segredos da prosperidade.
você abençoar não só a sua vida, mas toda a tua casa, todas as pessoas ao seu redor e gerar um grande impacto na nossa geração. Que Deus te conceda a sabedoria do alto, para que quando você estiver diante dele, você saiba exatamente o que e como pedir. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em que em nenhum dos momentos, em nenhum dos teus dias, te falte a sabedoria de Deus, a força e a consolação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até a semana que vem, meus queridos. Grande abraço.